Oi pessoal, Luiz Henrique da Smart aqui. Eu queria hoje trocar uma ideia com vocês sobre como fazer enchimento de linhas de impulso, onde nós fazemos medições com vapor. Nível de caldeira, vazão de vapor, pressão de vapor. Vamos ver se a gente consegue clarear um pouco esse assunto. Obrigadão. Bom pessoal, então vamos conversar sobre enchimento das linhas de impulso, principalmente as utilizadas em caldeiras, ok? Vamos pensar numa medição de nível de tubulão. Vamos sempre lembrar que as linhas de impulso em sistemas com vapor devem estar totalmente preenchidas com água e condensado e sem bolsões de ar. A presença de bolsões de ar afeta diretamente a leitura, ok? Antes de conversarmos sobre linha de impulsos, vamos falar sobre um dos principais itens para montagem, manutenção e operação segura, que são os manifolds. A utilização de manifolds aumenta a segurança nas manobras de manutenção dos transmissores, que, se você seguir os procedimentos corretos, evitará que manobras possam causar uma sobrepressão nos transmissores diferenciais. O manifold de 3 vias é normalmente utilizado para medição de pressão diferencial. Durante a operação normal, tanto L1 como L2 estão abertas e a equalizadora fechada, certo? E deve-se tomar sempre cuidado que o manifold de 3 vias ele não tem uma válvula exclusiva para dreno. Então, normalmente é utilizado o parafuso de dreno que os transmissores têm. Isso deve ser usado apenas quando você for trabalhar com água e temperatura baixa. Agora, se você for trabalhar com fluidos com temperatura elevada, fluido corrosivo ou tóxico, não. Nesse caso, a utilização do manifold a 5 vias é fundamental. Nos 5 vias você vai ter 2 válvulas adicionais que são instaladas para que você faça o dreno. E do manifold, ao abrirem a válvula 1 ou 2 de dreno, você vai ter uma conexão, uma tubulação conectada no dreno que vai levar o fluido do processo até uma área segura, ok? Mas vamos voltar lá na nossa caldeira, em que nós vamos trabalhar com o manifold de 3 vias. Você vai iniciar a operação e montagem do transmissor. Então, a posição inicial, válvula L1 e L2 fechadas, equalizadora aberta. Você monta o transmissor ao manifold, tenha certeza que os parafusos de sangria dos transmissores estão fechados, e daí você abre a válvula L2, fecha a equalizadora e abre a L1. Aqui vai uma dica para a utilização do manifold. Qualquer que seja a operação, a equalizadora sempre é a segunda válvula a ser operada, tá ok? Então nesse caso aqui, ou você abre a L1 ou a L2 primeiro, mas em seguida você fecha a equalizadora. Você não abre a equalizadora antes do fechamento de L1 e L2 ou após a abertura das duas. Para remover o transmissor ou ajuste de zero do transmissor, a operação é o inverso. Você já está com a L1 e L2 abertas e equalizadoras fechadas. Então você fecha a L1, abre a equalizadora, fecha a válvula L2. Daí sim você pode abrir as purgas do transmissor para a atmosfera e ajusta o zero ou remove o transmissor. Retornar à operação você faz seguindo os passos do slide anterior, ok? No caso que você desejar aplicar a pressão estática ao transmissor para fazer o ajuste de zero do instrumento, por exemplo, uma caldeira de 60 bar, você deseja ajustar o zero do transmissor com 60 bar aplicado em ambos os lados do instrumento. Então você vai chegar no processo já tudo operando, L1 e L2 abertas, equalizadora fechada, você fecha uma das válvulas, por exemplo, fecha a válvula L1. Em seguida você abre a equalizadora. Ao fazer isso, você jogou a pressão estática da caldeira em ambos os lados do transmissor. É só ir e ajustar o zero, porque as duas pressões estão equilibradas, ok? E você retorna à operação seguindo os passos iniciais que nós já tínhamos comentado.
Cuidado especial se vocês mantiverem as 3 válvulas abertas do manifold, mesmo por um curto período de tempo, ok? Por quê? Por exemplo, uma medição de nível, se você mantiver as 3 válvulas abertas, você vai fazer com que essa coluna do lado low, que vai ser um pouco superior à pressão do lado high, ela vai empurrar o fluido através do manifold. Com isso você vai perder uma parte do enchimento da coluna low. Mesma coisa se você estiver medindo vazão. Você imagina que havendo uma vazão, você vai ter uma pressão diferencial de um lado maior do que a do outro. Isso também, se você mantiver as 3 válvulas do manifold abertas, vai forçar a perda de parte do líquido dentro da tomada, tá ok? Alguns cuidados na montagem das linhas de impulso. Evita a linha de impulso com menos de meia polegada de diâmetro. Essas linhas muito finas, elas podem bloquear a linha, como também pode facilitar a criação de bolsões de ar nas linhas úmidas, molhadas. Utiliza o mínimo possível de trechos na horizontal e, quando for necessário, trabalhe uma relação de inclinação 10:1, ou seja, cada 10 cm na horizontal você faz um ângulo para descer aproximadamente 1 cm. Dê preferência para instalar pote de selagem na posição deitada. Sempre derivar as válvulas de dreno abaixo do transmissor, com o plug enroscado na ponta. O que seria isso? Aqui embaixo do transmissor, normalmente o pessoal coloca um T e um tubo com uma válvula de dreno para facilitar a limpeza das linhas, certo? E o pessoal se preocupa sempre que essas 2 válvulas de dreno elas possam ser abertas de uma forma sem necessidade ou para alguém não habilitado em campo. Alguns lugares o pessoal retira a manopla, o que eu não acho como correto, e muitas vezes o pessoal coloca um plug aqui embaixo. Esse plug é interessante, sim, mas o ideal é que ninguém que tem acesso à área seja uma pessoa que não teve um treinamento de integração e pelo menos treinamento básico, que não pode ficar abrindo válvulas em campo com uma caldeira operando, certo? E a linha de impulso deve ser sempre curta, se possível, não evitem linhas de impulso com mais de 6 metros. Cuidado com temperatura. Os transmissores eles têm sua temperatura máxima que ele pode operar. Então, um cálculo prático para a segurança é que a cada metro de linha de impulso nós derrubamos em 1/3 a temperatura. Como segurança, a gente utiliza meio, uma queda de 50% na temperatura. Então, na prática, como faria isso? Temperatura do processo 440 graus. 1 metro depois, em sistema estático, lógico, porque está tudo fechado, só a condução de energia, a temperatura vai estar protegida a 1 metro de distância, aproximadamente 220 graus máximos. Mais 1 metro, 110 e mais 1 metro, 55. Então, quando a temperatura do processo for 440 graus Celsius, se você colocar 3 metros, você já tem certeza que, se ninguém vier e abrir o dreno aqui do transmissor, você não vai permitir que a temperatura do processo atinja o transmissor com temperaturas elevadas. Enchimento da linha de impulso. Algumas válvulas na montagem são fundamentais para a segurança. A válvula de bloqueio no início da linha, sem dúvida, e também válvulas de dreno abaixo do transmissor, certo? Nós recomendamos que vocês evitem o enchimento de linha de impulso com a caldeira pressurizada, mas se houver essa necessidade, faça uma avaliação de riscos do trabalho a quente, bem minuciosa, com todos os riscos e os cuidados que têm que ser tomados nesse tipo de operação. EPI, fundamental, lógico. A montagem de válvula de bloqueio no início das linhas e válvulas de dreno, novamente eu quero enfatizar aqui, são importantes para a segurança. E o fechamento de válvula de bloqueio são fundamentais, lógico. Mas, se você fechar as válvulas de bloqueio,
é importante abrir as duas válvulas de dreno para ter certeza que essas válvulas estão realmente bloqueando, que elas não estão com vazamento, ok? A abertura da válvula de dreno que vai garantir para vocês que essa válvula de bloqueio estão vedadas. E jamais abra o plug do pote de condensado, aquele plug que fica lá em cima para você completar a água quando necessário. Jamais abram aquele plug sem ter certeza que a linha não está pressurizada, ok? Vamos agora à operação. Enchimento da linha de impulso do lado high. Esse lado high é justamente o lado que eu vou fazer a medição na caldeira. Ela é muito fácil de se trabalhar. Lógico, sempre o cuidado com qualquer produto que possa causar danos materiais e principalmente pessoais. Toda vez que a gente trabalha com pressão, temperatura, produto tóxico, corrosivo, os cuidados têm que ser redobrados, o profissional tem que ser qualificado e todas as análises de riscos serem avaliadas antes do serviço, ok? Inicialmente, o manifold deve estar com as válvulas de processo bloqueadas, ou seja, fechadas, e a equalizadora aberta. Em seguida, você, com a válvula de bloqueio do tubulão aberta, você abre lentamente a válvula de dreno e deixa escoar uma quantidade de água necessária para limpar a linha e garantir que não há bolsões de ar. Feito isso, você fecha a válvula de dreno e essa linha do lado high já está preenchida com água. Agora, o preenchimento do lado low é a referência nossa. Recomendamos que antes de iniciar o enchimento, com a válvula de bloqueio fechada, abra a válvula de dreno abaixo do transmissor, garantindo que não há passagem na válvula de bloqueio, que nós já comentamos no slide anterior, e aqui eu volto a enfatizar essa importante ação de segurança. Com cuidado, você abre o plug superior do pote de selagem e joga bastante água por cima para lavar a linha. Isso quando a linha você estiver desconfiando que a linha está suja. Uma maneira mais segura é o seguinte: fecha o plug e espere o vapor condensar. Enquanto, imagina, a caldeira vai aquecendo, você tem tempo de deixar que o vapor vai criando o condensado e o próprio condensado desse vapor preencha a linha de low. Sempre importante lembrar que quando essa linha não estiver totalmente preenchida, a indicação de nível estará saturada positivamente ou indicando nível acima do real. E esse tipo de preenchimento requer tempo, mas ele é bem seguro, tá ok? Uma outra maneira de você fazer o preenchimento da linha de low. Você vem sempre com a válvula de bloqueio vedada, abre a válvula de dreno, adapta uma mangueira d'água aqui, abre o plug em cima do pote de selagem e você faz o enchimento de água de baixo para cima, certo? Ou sendo, mais uma vez, muito cuidado ao abrir o pote de selagem, pois a válvula de bloqueio pode estar dando passagem. Você enche bem devagar até a água começar a sair por cima do pote de selagem. Agora você pode fechar a válvula de dreno, fecha o pote de selagem e remove a mangueira. O preenchimento da linha colocando água pelo pote condensado é o menos indicado, a menos que você não tenha a possibilidade de fazer o enchimento de outra maneira. Por quê? Principalmente em linhas de diâmetros pequenos, a chance de prender ar em bolsões na linha é muito grande. Mas você não tem alternativa, então você vai lá, fecha a válvula de bloqueio, abre o dreno para verificar se a válvula de bloqueio não está dando passagem, abre o plug superior do pote condensado e fecha a válvula de dreno. A partir daí você coloca a água com muito cuidado em cima, pela parte superior do pote de selagem. Daí você fecha o plug, abre a válvula de bloqueio e a linha estaria preenchida. Há uma maneira que muitos utilizam, mas necessita muito cuidado. Geralmente eu recomendo a não fazer, a não ser que você domine a operação. O que é? Fazer o preenchimento da linha de low com a água
do lado high. Então como que você vai fazer isso daí? Pode selar de válvulas de drenos fechadas e válvula de bloqueio do tubulão já abertas. Você vai abrir as 3 válvulas do manifold, por isso que eu digo, tomem cuidado, saibam o que estão fazendo. Que assim que você abrir as 3 válvulas do manifold, a linha do lado H, ela, pelo princípio de vaso comunicante, ela vai forçar o enchimento da linha do lado low de baixo para cima. É um procedimento de certa forma seguro se você não permitir que passe água quente através do transmissor. E lembrando o seguinte, o enchimento na tomada de referência do lado low, ele não será total, mas ele vai ficar no mesmo nível que tiver a água na caldeira. Mas depois você vai ter talvez meio metro no máximo de linha a ser preenchida pelo condensado, tá ok? Então, depois de um certo tempo, mais rápido, você vai ter a linha já completamente preenchida. Bom pessoal, meu nome é Luiz Henrique Camargo, eu sou gerente de inteligência de produtos de medição da Smar. O telefone da Smar, o 1639463599, ele é facilmente encontrado no site da Smar. Eu deixo aqui para vocês também o número do meu celular. Esse celular tem WhatsApp, por isso vocês podem entrar em contato comigo sempre que tiverem dúvidas com produtos de Smar ou qualquer dúvida relacionada a medições. Se eu não estiver disponível no momento, manda para mim o WhatsApp e eu retorno assim que for possível, tá ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.